Posso orar? Pai Celeste, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia, mais uma reunião, pelo fôlego de vida. Obrigada, Pai, por cuidar, Senhor, dos teus filhos, do teu rebanho. Obrigada por cada um de nós, Senhor. Obrigada porque tu és santo, poderoso. E o Senhor deixou para nós, Pai, esses mandamentos, esse manual, a tua palavra. E hoje nós reunimos aqui, Pai, para render graças ao seu nome. E pedimos, Senhor, que o Senhor se revele para nós, Pai, da forma que o Senhor quiser, na tua palavra, nos louvores. Sinta a vontade em nosso meio, Espírito Santo. Possamos ouvir a tua voz, cada um de forma individual, personalizada, Pai. Obrigada, Senhor. E que o nosso coração esteja voltado realmente para te adorar, porque o Senhor tudo fez. E é do Senhor o querer também, o efetuar, Pai. E por isso te louvamos e te agradecemos. Nos guia, eu te peço que nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Cadê as crianças? Mariana. Então todos aí, os adolescentes, né? Todos, vamos juntando aí que nós vamos cantar com o fruto do Espírito. Um louvor sobre o fruto do Espírito. Mariana vai cantar aqui para nós. Então fica de cá, Mari. Vem cá, vem cá. Espera só um minutinho para a gente abrir o espaço aqui para as crianças entrarem. Oh, mas tem que botar on aqui, né? Ele escreveu. On aqui, ó. On. Hoje não tem bastante meninos que podem ajudar. Dá o violão. Aqui, ó. Ó, tentar colocar o áudio original, senão não dá para a gente escutar o instrumento. Mas não dá para te ver. Ah, mas acho que a tua mãe quer te ver, né? Exatamente. Todo mundo aí? Sim. Então vamos falar assim, ó, o fruto do Espírito é amor, Alegria. paz, E paz. longanimidade, Longanimidade. benignidade, bondade Bondade. e Fidelidade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, benignidade, longanimidade, inverti, bondade e fidelidade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e fidelidade. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Gálatas 5:22.
22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Amém. Nós vamos louvar com esse outro hino também. Fala da calma, da serenidade, da tranquilidade também, né? Se a gente olhar na palavra, o nosso Senhor passou tudo dessa forma, de forma calma, serena e tranquila, né? Então vamos louvar também com esse louvor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e o Salvador. Só por ele ganhei vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Tem mais algum, Lu? Só terminou aí. Se você quiser cantar no final o Não Tenha Sobre Ti, a gente preparou. Mas se vocês quiserem cantar, Final. Vamos fazer no final, que aí a gente fecha com ele. melhor, né? Tá bom. Então, Regis, você vai para as crianças ali. Você vai as crianças no nosso caminho. Acho que deve ser para a cadeira ali. Fica de costas para a gente ir direto para a caminho. Vocês escutam o Regis bem daqui de onde ele está, né? Pessoal, essa é minha irmã, perdão. É minha irmã. Minha irmã. Tem mais pessoas falando. Oi, pessoal! Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada! Giovana está no Brasil ou está aqui na Alemanha? Estou no Brasil. Tem um perdido aqui na sala, aqui, ó. Seja bem-vinda, Giovana. Tá bom para ouvir? Obrigada. Tá um pouco baixo, viu, Regis? Então, mas depois eu vou dizer que eu faço para ele. Fica ali na. Não você pode aquela sua voz de locutor aí, de Silvio Santos, mas dois, oi. Fica o mais perto do microfone possível, que aí. Espera essa ideia. Ei, Vai lá para ouvir melhor.
Dá para ouvir melhor agora. Debate faz assim, aí eu me toco e começo a falar mais alto, porque minha tendência é falar bem baixo. Eu coloquei no máximo aqui também, se ele der aqueles pipocos que às vezes dá, escreve no texto para mim, para eu baixar um pouquinho aqui. Ok, obrigada, Thomas. Gostaria de convidar os irmãos para ler juntos Salmo 97. Salmo 97, versículo 1, apenas. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos mais uma vez diante de Ti com Tua palavra em mãos, Senhor. Diante daquele que reina, Senhor. Diante daquele que nós anelamos que possa reinar em nossas vidas. Senhor, nós juntos reconhecemos mais uma vez que somos Teus servos e Tu és nosso Rei, Senhor. Queremos esse momento agora também, Senhor, do compartilhar da Tua palavra, experimentar do Teu reinar entre nós, Senhor. Queremos, como servos, estar atentos, ouvindo a Tua voz, Senhor. Enche cada um de nós com Teu Santo Espírito, Senhor, para falarmos de Ti, Senhor, para ouvirmos com ouvidos espirituais, para abrirmos o coração, para que o Senhor transforme as nossas vidas, Senhor. Clamamos por cada um de nós, Senhor. Se ainda há barulhos, Senhor, internos, barulhos externos, Senhor, que possam atrapalhar o ouvir, o discernir do Teu falar, Senhor, em nossos corações, te clamamos, Senhor, que o Senhor possa fazer calar esse mundo, Senhor, que se levanta contra Ti, Senhor. Calar nossa carne, Senhor, que também se levanta contra Ti. Calar o inimigo, Senhor, que tenta aborrecer a Tua obra, o Teu reino, Senhor. Tu és o Rei vitorioso, Senhor, triunfante. Debaixo da Tua cobertura, nós nos reunimos aqui por louvor e glória do Teu nome, Senhor. Então, te pedimos que, com misericórdia, o Senhor possa se revelar uma vez mais para nós, Senhor, nessa noite. Através dos irmãos todos, Senhor, que estão aqui e que estão em casa, Senhor. Amém. Hebreus, capítulo 12. Versículo 1, 2 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas, ou em vossa alma. Gostaria de considerar, junto com os irmãos, a porção restante desse pequeno parágrafo, mas tão rico, tão extenso, né, em peso de glória para nós, né, que o Espírito Santo inspirou para a nossa edificação, para o nosso encorajamento, para a exortação nossa também.
E na reunião passada, nós nos detemos mais até o olhar firmemente para o Senhor, né? Tudo isso significa, e eu gostaria de resumir esse primeiro ponto apenas com a vida de Eliseu, por exemplo, né? Eliseu foi um homem que ele era vassalo, ele era rico, segundo os padrões desse mundo, né? A palavra fala que ele tinha várias juntas de bois, e veio Elias. Elias chamou Eliseu para segui-lo. E Eliseu certamente sabia qual era a fama de Elias, né? Era um homem perseguido, que muitas vezes viveu escondido, né? Um profeta solitário de Deus. Apesar do Senhor ter muitos outros guardados para si, o ministério de Elias foi um ministério muito solitário. Mas Eliseu, diante do chamado de servir a Deus, ele se alegrou. Ele desprezou tudo aquilo que viria junto desse chamado. Ele olhou para a vida de Elias, tudo que Elias sofreu, mas em comparação com o que Elias experimentou com Deus, ele se prontificou a seguir Elias. Mesmos passos, mesmo que ele tivesse as mesmas perseguições, ele se dispôs. E ele se dispôs com muita alegria, porque a palavra fala em 2 Reis, e assim que Elias chamou a Eliseu, ele pegou uma junta de bois e assou para celebrar a sua saída. Então, tudo aquilo que era glamour, que era riqueza segundo o mundo, ele tornou em cinzas como celebração do início do seu ministério, do seu serviço a Deus, de abandonar tudo aquilo que o mundo almeja diante do que realmente tem valor, que é seguir a Deus. Mas tinha um preço que ele precisava pagar, espiritual, e a condição para que ele pudesse seguir nos mesmos caminhos de Elias foi que, quando Elias fosse arrebatado para os céus, ele não poderia desviar os olhos de Elias. A palavra fala lá. Eliseu pede a Elias que ele recebesse porção dobrada do Espírito. E Elias falou: tudo bem, você vai ter porção dobrada do Espírito, mas a condição é essa, que quando eu for arrebatado para os céus, os seus olhos não se apartem de mim. E quando o Senhor tomou Elias, entre Eliseu e Elias, aconteceu muita coisa. Passou uma carruagem de fogo, Elias foi levantado em um redemoinho para a glória de Deus, e Eliseu recebeu porção dobrada. Então, isso significa que nenhuma dessas coisas distraiu o olhar de Eliseu. E eu quis falar desse texto para nós, com referência, como resumo para isso, porque esse é o caminho para nós também, para nós seguirmos o mesmo caminho que Eliseu seguiu, de porção dobrada do Espírito, e nós vemos como ele foi um servo amado do Senhor, útil nas mãos do Senhor, como o Senhor usou ele para abençoar muitas pessoas e também para a glória do seu nome, né? Por todo o livro de 2 Reis, Eliseu é descrito como o homem de Deus, né? Que é um título melhor que esse, né? Demetrios, o homem de Deus. Não tem elogio melhor. Mas para a Bíblia também. Esse é o nome Demetrius, conhecido como Apicero. É ótimo. Não tem título Não é melhor. verdade. Então, o caminho para Eliseu ter vivido essa vida foi esse, que ele não desviasse os olhos do servo de Deus. E o verdadeiro servo, com S maiúsculo de Deus, é Jesus. Para nós é o mesmo caminho. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós receberemos porção de graça, de encorajamento, de discernimento, de sabedoria, para que vivamos vidas que agradam ao nosso Deus. Nós precisamos olhar firmemente para Ele. Se colocarmos os nossos olhos sobre aquilo que não é, que não agrada a Deus, que não nos leva para Ele, então nós distraímos Ele, nós viramos as nossas costas para Ele e perdemos a chance de vivermos vidas que o agradam. Hoje, então, nós vamos compartilhar
a sequência dessa frase, até. Não vamos avançar nenhum versículo ainda, é apenas a continuação da frase. Porque ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ou melhor não, uma forma alternativa dessa frase, né? Desprezando a vergonha. Isso aparece em algumas traduções no inglês. Na NVI também. E está assentado à destra do trono de Deus. Então, eu gostaria primeiramente de considerar com os irmãos essa pequena frase, em troca da alegria que lhe estava proposta. E, pensando nisso, eu estava considerando aos pés do Senhor o que é alegria. Porque alegria é algo muito, muito profundo, é algo muito importante para o homem, porque ela envolve sentimentos que são extremamente valiosos para o homem. Geralmente, né, na maior parte dos casos, a gente associa alegria com algum sentimento que é muito importante. E às vezes até com mais de um sentimento. Por exemplo, alguns que eu pensei, a gente associa alegria à satisfação, né? Quando nós estamos satisfeitos, nós nos alegramos. Dificilmente vai acontecer algum evento na vida de alguém e essa pessoa não vai se alegrar se ela se satisfazer com aquilo que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa para o Thomas e você fica muito satisfeito, mas não fica alegre. Né? Estranho, né? Dificilmente isso aconteceria. Com alegria, quando nós temos alegria também, nós podemos associar o sentimento do humor também. Eu estou falando da perspectiva sensorial, né? Lógico. Então, muitas vezes, quando sentimos alegria, ela está de alguma forma relacionada ao humor. E isso é muito interessante, né? Porque eu estava pensando, por que um bebezinho que às vezes não sabe nem falar ainda, dá gargalhada? Né? Muito interessante que Deus colocou isso ontem, o humor. Para nós é muito difícil da gente considerar o humor, porque o pecado corrompeu muito. E corrompeu de tal forma que a gente quase sempre usa o humor para fazer o contrário. O humor, eu penso que o humor está muito associado à apreciação. E muitas vezes nós fazemos o contrário, de usar o humor para depreciar, né? Fazendo piadas pejorativas e diminuindo as pessoas e rindo disso. E o cúmulo disso, o mais extremo dessa tragédia que o pecado causou em algo que foi criado por Deus, é tão lindo de ver, quando puro, quando sincero, né? E também experimentar o cúmulo disso é quando aconteceu com o nosso próprio Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. E o homem, vendo na cruz, naquela situação, usou isso, que foi criado por ele, para debochar dele. A palavra fala que eles, debochando, esbofeteavam ao Senhor e falavam, profetiza quem te bateu. Né? Tudo que o Senhor colocou associado a essa alegria na nossa alma, né, a esses sentimentos que a gente está falando, quando eles nos vão enchendo, vão preenchendo a nossa alma, chega um ponto que o nosso corpo também se envolve e em nosso rosto brota um sorriso. Né? E isso também é um detalhe muito lindo do nosso Criador, né? Porque assim como o pôr do sol é como um capricho de Deus na criação, né? Ele embeleza a criação, ele usa isso para apontar para a sua glória. No ser humano também, ele embeleza o ser humano colocando um sorriso na face do ser humano, né? Como uma manifestação corporal da alegria. E, da mesma forma, eu imagino naquela cruz, né? Que triste, que tragédia, que é algo de partir o coração do Criador, ver a sua criatura usando o sorriso para debochar dele. Enquanto ele estava lá, derramando sua vida na morte para resgatar aquele perdido, para nos resgatar. E
considerando isso, também surge o amor no meu coração para que o Senhor ensine a mim, ensine a todos nós esses caminhos do Senhor que são mais altos. Aprendermos a experimentar essas coisas de acordo com o coração dele. Aprendermos nas nossas amizades a desfrutarmos do humor de acordo com o coração de Deus. Romanos fala, né, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos, sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, o Senhor, com a santa paciência dele, com o Espírito Santo dele, deseja nos transformar, deseja desfazer essa tradição que há desde criança, a gente já, principalmente nós homens, desde criança, né, na escola, com os nossos amigos, são brincadeiras de lutar, de ferir, de diminuir o outro, de se exaltar em detrimento do outro. Então, que o Senhor possa transformar as nossas vidas para a glória dele também. E tudo isso a gente vai chegar num porquê, porque eu não estou falando de valores em si soltos, como que buscando coisas boas em si mesmos. E o outro sentimento também que me veio, que eu já até falei, que é óbvio que está associado à alegria, é essa apreciação, né? Quando nós apreciamos algo grandemente, nós também nos alegramos muito, né? E eu estava meditando no próprio Senhor, né? Quantas vezes ele viu um coração se humilhando, quantas vezes ele viu um coração se derramando, alguém buscando ele como a única opção que tinha, né? Para a vida dela, não tem mais para onde ir. Eu estou disposta a invadir essa reunião formal, cheia de pessoas célebres, me arrastando para chegar aos teus pés, porque não tem outro lugar para mim. Tu és a minha esperança. E o Senhor, então, ignora todos ao redor e valoriza, aprecia, né? Apreciar é você dar valor. Ele dá valor àquela atitude. Ou seja, ele se alegra com aquilo. Então, possamos também, com a graça dele, aprender, como o texto está falando, né? Olhando firmemente, apreciando ele, apreciando de todas essas formas. Um servo, ele precisa olhar firmemente para o seu Senhor, para ele poder discernir o que deve ser feito. Se ele não está atento ao seu Senhor, ele não vai fazer a vontade do seu Senhor. Ele pode fazer várias coisas. Ele pode ser um servo hiperativo, né? Mas nada disso vai ter valor se a vontade do seu Senhor não for cumprida. Então, ele precisa olhar atentamente para o seu Senhor para aprender dele. O marido ou o cônjuge olha para o seu outro cônjuge também atentamente, para tentar ver como agradar, como fazer, como descobrir o que a pessoa está querendo naquele momento. Então, olhar firmemente, irmãos, envolve tantos aspectos práticos para nós, que no nosso dia a dia nós precisamos buscar experimentar com o nosso Senhor. Nesse momento agora, Senhor, que eu estou no momento de decisão, eu quero olhar atentamente para Ti, me lembrando da Tua palavra, em oração, para entender como eu posso Te agradar, como eu posso Te servir, falando, não falando, agindo, não agindo. Senhor, da parte dele, Ele está totalmente disposto a caminhar conosco no nosso dia a dia, a comunicar o seu coração para nós, para a sua igreja, né? E ele fala, né, como o Daniel sempre lembrou no final da reunião também, ele fala conosco individualmente, ele usa o corpo dele, ele usa tudo para falar conosco, porque ele tem prazer em se revelar para nós. Agora eu queria ler com os irmãos 1 João. Primeiro João, capítulo 1, versículo 1. Ao versículo 4. Era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho.
e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Um outro ponto também que os irmãos falaram na reunião passada é que não é olhar apenas uma vez, né, mas é olhar sempre, buscar continuamente olhar firmemente para o Senhor. E esse texto de João, ele também nos passa muito essa ideia, porque ele vai falando de um avanço aqui. Nós ouvimos, nós vimos com os nossos próprios olhos, contemplamos, que já é um nível acima de apenas ver, e nossas mãos apalparam. Então, aqui está dando uma ideia também de avanço. E assim também, olhando a cada dia, que é sim o desejo do Senhor, que nós olhemos firmemente, não apenas no domingo, né, como os irmãos estavam conversando antes da reunião, não apenas no domingo, mas dia a dia, olhando firmemente, a gente vai avançar nesse relacionamento com o nosso Deus. Talvez alguns de nós aqui tenham experimentado apenas esse nível de relacionamento com Deus, de só ouvir de outros, de terceira mão, mas não tenha ouvido de primeira mão o Senhor falando consigo na palavra, o Senhor falando através de tudo, através de sonhos, através da palavra, através das circunstâncias. Cada detalhezinho, a gente pode ver a mão do Senhor se Ele abrir os nossos olhos. Senão a gente começa a colocar vários nomes para substituir Deus. Coincidência, sorte, infelizmente, né? Porque isso desonra o nosso Senhor. Mas o Senhor deseja que nós avancemos dessa forma. E é maravilhoso, irmãos, porque é tão perto, o Senhor está tão perto que é como a palavra diz aqui, as nossas mãos apalparam. Estudando sobre a vida de uma irmã que também viveu juntinho do pé do Senhor a vida dela, ela pegou uma poesia e ela falou que o Senhor é mais perto de nós do que o ar que respiramos, porque Ele habita em nós, irmãos. Né? O ar, por mais que ele entre em nós e ele se quebre em nossos pulmões, ele também se torna parte do nosso corpo, porque ele é absorvido pelo sangue, ele não passa do nível material, né? O Senhor não, o Senhor ele habita dentro de nós, ele é Espírito, pelo seu Espírito ele habita dentro de nós. Então, nada está mais perto de nós do que o nosso próprio Senhor. A Raquel não está mais perto de mim do que o próprio Senhor está. Então, graças a Jesus, que hoje é sentado no trono, enviou o teu Santo Espírito para habitar em nós e nos permitir experimentar esse relacionamento tão próximo, né, com o Emmanuel. Mas o texto termina no versículo 4 dizendo que a comunhão nossa é com o Pai e com o Filho. E que essas coisas ele está falando para que a alegria seja completa. E isso resume tudo que se tem para nós considerarmos sobre alegria, o que eu gostaria de trazer para os irmãos sobre alegria. Isso que nós experimentamos, essas coisas que nós experimentamos, esses sentimentos relacionados à alegria, seja a satisfação, a apreciação, o humor, né, o entretenimento e outras coisas que possamos lembrar, tudo isso, irmãos, é apenas uma sombra da plenitude de alegria que há em Deus. Ele é a fonte, nele a alegria nasce, brota e ela é plena, né? E ele nos deu essa alegria. Ele nos criou dessa forma. Então, João, quando ele fala que a comunhão, né, a união, né, o conversar, o viver é com o Pai e com o Filho, e essas coisas ele está tentando comunicar para nós, é para que a nossa alegria esteja completa. Porque é dele, é em Deus. Vivendo essa vida unida ao nosso Senhor, nós podemos experimentar alegrias que nós nem imaginamos. Né? Alegrias que nos tomam por completo, né? A ponto de nós falarmos que nós não temos alegria, mas a alegria que nós temos. E eu gostaria de ler o salmo que eu terminei na reunião passada também. Regis, antes de você entrar no salmo ainda nesse texto de João aqui, que tem uma perspectiva que João coloca, e eu acho que faz parte da nossa caminhada,
é a proclamação, né? É o testemunho. Passar aquilo que vimos, ouvimos, apalpamos adiante. Chamado aqui, João fala muito isso, nós temos um chamado do nosso próprio Senhor, né? De proclamar a palavra. E digamos, você falou no final, né, das muitas alegrias que nós nem conhecemos, né? Elas vêm de quando nós somos obedientes a esse chamado, né, de compartilhar a palavra, de proclamar. A gente acaba acessando as experiências que não teríamos se só contemplássemos sozinhos. Né? Sim. Bastante. A palavra fala da alegria que há no céu quando o pecador se arrepende, né? Isso o Senhor permite que a gente participe desse processo e a gente participe um pouco dessa alegria, né? O que diz, né? Acho que é Isaías, né? Esse verso, né? Quão belos são os pés daqueles que anunciam, né? As boas novas. Então, tem um quê de uma alegria especial naqueles que são mensageiros, né? Dessa boa nova, né? Que a alegria está no Senhor. Está aqui no texto de João falando, né? O tempo inteiro, isso tudo que vimos, ouvimos, apalpamos, isso proclamamos. É uma grande alegria, né? Você às vezes vê uma pessoa que é próxima, ou mesmo que não é próxima, mas que o Senhor coloca um sentimento no seu coração pelo estado daquela pessoa de cativeiro, seja cativeiro emocional, seja qualquer cativeiro que esse mundo oferece, né? Cativeiro de riqueza, de ilusões, e você vê essa pessoa sendo liberta pela mão do Senhor, se entregando e sendo verdadeiramente livre, né? Dos cativeiros, é uma grande alegria, né? Como foi ouvir o testemunho dos batismos dos irmãos, né, de Thomas, nunca fica repetitivo, nunca fica cansativo você participar de batismos e ouvir testemunhos, porque é uma alegria divina, não é uma alegria nossa, né? Nós jamais conheceríamos isso se o Senhor não tivesse nos resgatado. Então é um privilégio enorme participarmos desses momentos. Salmo 43. Versículo 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então, nesse versículo tão precioso, o salmista está dizendo que Deus é a alegria dele. Então, nós também, irmãos, podemos dizer que não apenas nós temos alegria em Deus, mas Ele é a nossa alegria. Porque nós cremos e temos visto que não há nada para nós fora de Deus, né? Romanos diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Então ele não fala assim, nos dará ele e outras coisas, é com ele. No filho nós temos todas as coisas. Não existe um pacote de alegria, um pacote de paz que Deus te dá e vira as costas para você. Essas coisas nós só podemos experimentar através da vida dele, a vida dele prevalecendo em nós, sobre a nossa vida. Se a nossa vida prevalece, se a vida dele não prevalece, é ilusão acharmos que vamos experimentar essas coisas, porque vai ser a nossa vida. É a velha alegria, ilusória, passageira. E tudo isso eu estou compartilhando para pensarmos, né, na profundidade dessa palavra alegria, porque já nós vamos ver que havia uma alegria proposta para Jesus, mas jamais eu estou compartilhando como que o foco ou a meta fosse tenhamos alegria, né? Nós fomos criados para o louvor e glória de Deus, e o fato é que cumprindo esse propósito, vivendo esse propósito, consequentemente temos alegria. Então, é uma bênção do Senhor para nós. O texto então fala
E para Jesus havia uma alegria proposta. E eu penso que o texto de João 17, ele explica de maneira muito completa, né, como que essa alegria do Senhor estava proposta para ele. Porque ali abrange, né, o que estava no coração dele. Né? É uma oração tão pessoal entre o filho e o pai, e ali ele intercede pelos assuntos que estão no coração do pai, os assuntos mais importantes. Então, podemos dar uma olhada nesse texto para que podemos lembrar o significado dessa alegria que estava proposta para o filho. João 17, versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então, o primeiro ponto é esse, irmãos, que a alegria, nós vemos isso por toda a palavra, a alegria do filho, o grande propósito do filho sempre foi viver para o Pai. A palavra fala que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Comida não fala apenas de sustento, fala também de sabor, fala também de satisfação, alegria. Então, isso era a vontade do Pai para o filho. A vontade do Pai para o filho era tudo para ele. Ele era um com a vontade do Pai. Todo o desejo do filho era glorificar o Pai, cumprindo a vontade dele. Versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre a terra, sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. Então, agora nós vamos começar a reparar nesse texto essa questão da posse. O Senhor falando que somos do Pai, o Senhor falando que somos dele. E isso é muito lindo de ler nesse texto. Como ele aprecia essa posse que dele somos nós. Ele nos comprou para si. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. Mais uma vez, né? A alegria dele de servir ao Pai. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. O versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Então, esses versículos anteriores estão falando de unidade, que o desejo do Senhor, a gente vai ver também em mais 2 versículos posteriores, que o desejo do Senhor era que conheçamos a união que há entre o Pai e o Filho é oferecida para nós também, para nós participarmos, né? Que eles conheçam que nós somos um, para que eles também sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. E ele fala que isso, irmãos, é gozo completo. E de fato, nós estamos habitando, nós estamos sendo unidos à fonte de toda alegria, de todo gozo. Aqui no versículo 21, ele fala, a fim de que o 20 primeiro, não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o 22, por último. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Então, em resumo, irmãos, a alegria proposta ao Senhor é uma alegria que ele sempre desfrutou na eternidade. A alegria de ser um com o Pai.
E para ser um com o Pai, o caminho era esse, sempre foi, de agradar o Pai. Assim também como o Pai sempre agradou o Filho. E é maravilhoso que ele nos coloca nesse relacionamento. Nós nos vemos no coração do Pai, no coração do Filho e no coração do Espírito. Porque no Pai surge o desejo de dar ao Filho muitos, como sua noiva, muitos irmãos. E também surge no coração do Filho o desejo de dar para o Pai muitos filhos, como ele. E um quer presentear o outro conosco, irmãos. Quem somos nós para entrarmos nessa história? E ele fala, irmãos, que vivendo nisso, vivendo nesse propósito que Deus criou para nós, temos gozo completo. Como poderia ser de outra forma? É algo que a gente consegue imaginar, mas que é tão alto, tão além da nossa compreensão. Mas ele permite que experimentemos de várias maneiras. Então, assim era a alegria proposta no nosso Senhor. Por um lado, ele sempre quis viver unido ao Pai, unido à vontade do Pai, servindo ao Pai, obedecendo ao Pai. E nessa vontade, nesse desejo dele também, sempre esteve o desejo de nos salvar, o desejo de nos resgatar. O Pai fala em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a grande alegria no coração dele envolve esses dois aspectos, irmãos. No texto de Isaías também, que a Raquel leu conosco na reunião, fomos lembrados disso também, né? Que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Né? Agora eu gostaria de, para terminarmos esse versículo, considerar a segunda parte dele, que fala que ele desprezou a vergonha porque ele tinha essa alegria em vista. Né? Hebreus 12 fala: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou desprezando a vergonha. E eu gostaria de chamar os irmãos para lerem Lucas 9. Lucas 9, versículo 51. E o que eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto é que com Demetrios, com Isaac na reunião, eu estava pensando, né, o que significa isso, desprezar a vergonha? E a própria palavra, né, a gente parar para pensar, né, a gente consegue entender melhor, porque a palavra desprezar é uma variação da palavra prezar. Então, prezar é dar valor a algo, ou seja, ele não deu valor à vergonha. Ele deu valor muito superior, tão superior que a vergonha perdeu todo o seu valor. A isso que estava no coração do Pai, que estava em seu coração, a obra que o Pai tinha para ele. Então, tudo aquilo que era vergonha, dando a entender que tudo aquilo que os homens, a injustiça que o homem fez contra ele, a crueldade, tudo isso, irmãos, foram coisas reais e terríveis. Eu não quero falar de forma nenhuma, eu não quero falar de jeito nenhum de uma forma leviana sobre essas coisas, porque cada registro que tem para nós do nosso Senhor é terra santa, irmãos, porque é Deus feito homem, sofrendo aquelas coisas por nós. E eu penso que os anjos também, que conheciam quem era o Senhor, vendo toda aquela situação que o Senhor estava passando, eles estavam prontos, irmãos, com as mãos na bainha para sacar a espada e defender o seu Criador.
Mas ele não escolheu esse caminho, ele escolheu o caminho de humilhação. Ele desprezou toda aquela vergonha que ele teria que enfrentar mediante ou diante daquela alegria que ele estava proposta. E esse e o texto de Isaías que eu quero ler para os irmãos, vai nos mostrar o quão determinado ele estava para essa alegria. O quão determinado ele estava em desprezar essa vergonha e o quão determinado ele estava para seguir para a obtenção dessa alegria. Esse texto de Lucas 9 é do versículo 51 até o 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele, Jesus, ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Interessante esse texto, né? Os dois versículos, especialmente, os 51 e 53, que fala que eles viam no semblante do Senhor que ele estava decidido a ir para Jerusalém. Então, nada, né? Pedro tentou desviar a atenção dele e o Senhor foi muito firme com Pedro. Falou: arreda-te de mim para trás, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas do homem. Eu vim para isso. Nada vai me desviar. O inimigo tentou distrair ele na tentação do deserto, oferecendo várias coisas para ele. Nada disso. Nada. A fé da resolução de ir para Jerusalém. O que tinha em Jerusalém? Tinha uma cruz, onde ele ia consumar a sua obra, onde ele ia bradar: está consumada, a obra está feita, o preço foi pago. Onde ele ia rasgar, como Colossenses fala, né? A cédula de dívida que constava contra nós. O outro texto é Isaías 50. Se me permite, você pegou esse texto de Lucas e eu achei que você adicionou um outro ponto que é interessante aqui. Jesus estava ali no meio dos samaritanos, eles não receberam, né? E Tiago e João: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu? E aqui vem, dentro desse propósito que está no coração do Senhor, né? Ele fala, né? E interessante que ele fala: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Ou seja, João e quem é outro? Tiago e João, quando falam isso aqui, estão com o espírito do maligno, né? Não é o espírito de Deus, porque o espírito de Deus, do qual Jesus era constituído, fala isso aqui, ó: a vida dos homens não vim para destruir, mas para salvá-los. É o propósito dele. E ele estava ali nessa missão, ele não ia abrir mão da salvação dos homens. Então, qualquer vergonha, tinha algo de mais valioso ali, até mesmo dos samaritanos, que não quiseram vir. Eu estava contando com a Raquel, eu estava ouvindo o irmão essa semana, ele estava comentando sobre Hebreus 12, e ele falou que nenhum homem nasce para morrer. O único homem que nasceu para morrer foi Jesus. Deus nunca quis que o homem morresse. Sim. Mas porque o homem escolheu a morte, porque o homem escolheu o pecado, Deus teve que tomar essa decisão, de permitir que o filho dele nascesse para morrer. Então, é para isso, para salvar. Ele já nasceu com essa missão, certo de que iria morrer. Nós não sabemos se nós vamos morrer, o Senhor pode voltar. Mas ele tinha certeza que ia morrer. E o interessante aqui, fazendo um gancho, né? Como Jesus estava
no primeiro momento, buscando fazer a vontade do Pai, e dentro dessa vontade, a inclusão do homem nesse relacionamento, que suporta tudo, a gente vê que alguns irmãos que carregam, né, que compartilham dessa mesma alegria, e temos alguns na história. Eu lembro lá daquele filme Compartilhando o Tempo, lá do Rembrandt, né? Que tinha lá um soldado que batia nele toda vez que ele orava, e ele, na última vez, já cansado de bater no cara, e ele fala: por que tanto você ora? Ele ora pela sua vida. Cara, é mais ou menos aqui, né? Jesus vindo, passando entre os samaritanos para levar a palavra, e eles rejeitando, e ele continua. Porque ele está vendo: vocês não estão vendo, mas eu oro por vocês, eu quero vocês. Isaías 50, um texto paralelo a esse também, que mostra a determinação do Senhor. Isaías 50, versículo 4. Se os irmãos quiserem compartilhar algo também, que está em casa, Isaac igualmente. Diz: o Senhor me deu língua de discípulos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os discípulos. O Senhor, Deus, me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Estou falando da obediência do nosso Senhor, né? E o texto aqui que fala de abrir os ouvidos é uma referência àquela lei antiga do escravo por amor, né? Que quando o escravo ele tinha a opção de sair liberto, ele permitia ter a sua orelha curada, como uma declaração que ele não queria a liberdade dele, queria continuar em servidão àquele Senhor, porque aquele Senhor era maravilhoso. Debaixo da liderança desse Senhor, a vida dele era uma vida era uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida com propósito. Enquanto quando ele tinha o controle da sua própria vida, a única coisa que ele experimentaria ou experimentava era miséria. Eu falo isso porque essa é a minha história. O meu controle é essa vida que eu experimentei, uma vida de miséria. Mas graças ao Senhor, quando Ele permite, quando Ele nos chama, e nós, pela graça dele, permitimos, nas circunstâncias que Ele reine, como nós oramos no começo, nós podemos experimentar uma vida e vida em abundância. Né? É isso que Ele fala, que Ele veio para nos dar. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Versículo 5. Então o Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Olha agora, a partir daí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Né? Desprezou a vergonha. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo. Essa palavra significa rocha. Ele fez o rosto dele determinado. Um sinônimo perfeito para essa palavra é intrépida resolução no semblante. Fazer o rosto como um seixo é ter essa determinação que as pessoas conseguem ver na sua face. Você não é distraído. Nem sei se existe essa palavra. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como uma rocha, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemos-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Apresentemos-nos juntamente. Chegue-se a mim. Versículo 9. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, serão consumidos. A traça os comerá. Então, glórias ao nosso Senhor, glórias ao nosso Jesus, porque Ele é valente, Ele foi valente, foi corajoso, não hesitou em nenhum momento.
e pela sua determinação, pela sua obediência, nós podemos respirar hoje. Porque se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse sido obediente, nós não estaríamos daqui hoje. Glória a Ele. E a última frase de Hebreus fala que esse Jesus, ele agora está sentado à destra de Deus. Esse versículo é a testificação, irmãos, é a declaração do Espírito Santo de que tudo isso foi aceito. Toda essa obra, todo esse sacrifício oferecido pelo Filho foi aceito. Porque o Pai o exaltou sobre todos, deu o nome que está acima de todo nome, deu lugar de honra à sua destra, lugar de autoridade. Né? Hoje há um homem sentado à destra de Deus, Jesus, nosso Salvador. Isaías 53. O versículo 11. Fala assim, o versículo 10 primeiro. Todavia, ao Senhor agradou no ele, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Esse versículo, irmãos, que ao Senhor, a Jeová, agradou Moedo, seu filho. É isso que ele está dizendo, irmãos. Ele não está dizendo que Deus, o Pai, tinha prazer em ver o seu filho sofrendo, porque o Pai sofreu, juntamente como o Filho sofreu, o Pai também sofreu, porque os dois eternamente estiveram juntos, nunca experimentaram separação um do outro. Então, cada golpe levantado contra o Filho, o Pai se entristecia. O que esse versículo nos ensina, nos testifica, é que ao Pai, a oferta do Filho foi totalmente agradável. A necessidade do homem, irmãos, não havia outra solução. Se houvesse outro caminho, Deus teria feito de outra forma. Deus não é um Deus que tenta plano A e tenta plano B. Esse era o único caminho. A única oferta possível para a tragédia do homem era o Filho. E essa oferta, essa solução, agrada o Pai plenamente. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E o estar assentado ao trono também fala para nós da completude da sua obra, né? Aquele que se assenta, agora ele descansa, né? Ele não está andando para lá e para cá, ele está assentado numa pessoa, falando de uma pessoa qualquer. Então, o Senhor, ao se sentar no trono, ele fez isso depois do Gólgota. No Gólgota ele clamou: está consumado. A obra dele foi completada na cruz. Então, agora ele pode se sentar. E daí Isaías também, muito abençoado por Deus, né, de ter tido essa visão, ele também fala para nós, no versículo 11. Só para terminar o versículo 10, né? Fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Também me enche de alegria quando eu leio esse versículo, irmãos, porque eu jamais seria capaz de pensar que da minha vida poderia sair algo sobre o qual Deus poderia ficar plenamente satisfeito. Né? É o tamanho do poder da obra do Senhor nas nossas vidas. Esse versículo ele contempla as duas coisas. O Filho. Por isso que a gente tem, isso explica muito, né? Aquele versículo que quando um arrependido, né, se entrega a Jesus, a festa no céu. Né? Porque é exatamente isso aqui, né? A alegria do Senhor quando um de nós o reconhece, né? Uma alegria, basta um, né? Basta um. Não são muitos, não, basta um e já. Legal. Né? É só um.
Como que é o versículo não arrependido? Tem esse texto de Abraão que agora a gente falou bem na cabeça agora, né? Quando Abraão vai buscar Ló e Abraão está conversando com o Senhor a respeito de Sodoma e Gomorra. E é muito interessante que Abraão fala assim, porque Deus já havia falado que ia destruir esse cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão começa falando assim, mas se tiver 50 justos naquela cidade, você vai destruir? E Deus fala, não, por 50 justos eu não vou destruir. E o texto continua, mas se tiverem 10, por 10 eu vou, se tiverem 5. E aí Abraão chega, se tiver 1, por 1 eu não vou destruir. O que mostra que quanto vale um pecador arrependido, né? E eu vou procurar aqui para você o texto que eu falei, quando pecador se arrepende, a festa no céu. E tem a parábola da ovelha, filho pródigo, da ovelha, né? 100 ovelhas, 99, né? Essa aí é mais... Não, é a mesma coisa, né? Nosso Deus é aquele que vai para aquela ovelha perdida, basta uma, né? O pastor tão perfeito que nós, a nossa maldade, se a gente perde, né? Num rebanho de 100 ovelhas, perdemos uma, talvez a gente até considere, poxa, menos mal, perdemos uma só. Né? Mas o nosso Deus é aquele que vai atrás dessa uma perdida. E ele faz todo o esforço para alcançar essa uma. E a misericórdia dele é tão grande que esse por exemplo, no exemplo que você falou de Abraão e do Ló, não é nem um super santo nem nada, era um que já estava corrompido pelo que estava acontecendo e mesmo assim ele foi lá, Ló enrolou para sair, ainda os anjos falaram vai embora, ele enrolou e mesmo assim ele foi até o último minuto para salvar ele. Foi bom que você pegou essa perspectiva, porque esse filme que a gente está falando é exatamente isso, reflete como nós somos maus, é um mal, não é um bom. O texto de Romanos vai deixar claro para a gente, Romanos 5 lá, que Jesus se entrega por nós, o plano de salvação já é constituído quando nós ainda éramos maus, não há nada de bom. Então, a busca desse pecador ao arrependimento não é pelo pecador, é pela vontade de Cristo. E ele se alegra dessa vontade, e quando um conhece isso, a festa do céu. Eu gosto da gratidão. Tá. O amor de Deus é um amor. E assim, eu tenho uma pergunta assim, simples de dúvida, tipo, nós somos pecadores, nossos pecados são pagos. E pessoas que vivem em pecado, conhecendo a palavra? Isento também, assim, tipo, eu sou cristão, eu creio, meus pecados são pagos e eu vou viver no pecado, mas sem saber que é errado. Vai só me afastar de Deus? Ou vai... Seu filho vai compartilhar na próxima reunião. Porque o texto logo em seguida vai falar sobre isso. Mas é um... Deixa eu só ler o texto para você e a gente fala sobre isso. Qualquer. Lucas 15, 7. E eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Isso Jesus está falando no meio da congregação dos santos, e nós somos aqui os santos, na justa, mas se um pecador se arrepende, ou seja, desvia o caminho, a alegria é maravilhosa. Porque a nossa já foi, mas não que já foi, mas se nós testificamos e proclamamos Jesus, já estamos salvos. E agora nossa missão é buscar aqueles que não o conhecem ainda. No momento que cada um desses o conhece, aqui é a composição de 1 para 99, né, numa taxa de 100, mas é uma alegria sensacional. Mas segundo o que você falou, a gente falou sobre isso, vamos falar de novo, né? A gente tem que separar duas coisas, não é porque somos salvos, porque servimos a Jesus, que nós não vamos cair em pecado. A Bíblia fala que vamos cair. E se dizemos que não vamos cair, já estamos em pecado. Porque nós negamos a nossa natureza pecaminosa. O texto de João que eu li, 1 João 1, e serve para a gente. Eu vou ler aqui de novo. 1 João, acho que no verso 1. Não, 1 João 10, deixa eu ver. Aqui, ó. 1 João 2:1. O texto diz assim, ó, meus filhinhos, escrevam vocês essas coisas para que vocês não pequem.
Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, a propiciação do pecado de todo mundo. Então, Jesus já pagou por todos os nossos pecados, não só os que cometemos, mas os que ainda cometeremos. Tá? E vamos cair em tentação. Mas a sua pergunta não era se alguém conhece a palavra, mas ele se peca voluntariamente, Então, sabendo que está eu pecando. vou falar sobre isso. Então, são duas coisas, só para a gente separar. Uma coisa é aqueles que são de Cristo, tá? E que caem no pecado, não vão viver presos ao pecado, porque Jesus já pagou por esse pecado, mas isso destrói ou atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. A nossa caminhada, a gente, teoricamente, afasta o Senhor desse relacionamento, mas a qualquer momento podemos pedir perdão e voltar. Mas Hebreus, quando a gente volta lá para o texto de Hebreus fala muito sobre isso, né? Todos aqui, se a gente pegar lá Hebreus 6, versículo 4, a gente estudou isso durante esse livro de Hebreus. Ó, acho que no 4 não é. O 4 ajuda também, mas acho que eu vou tentar. Uma coisa também, né? Se Jesus maravilhoso, né? Essa palavra que o irmão está falando, né? E faz sacrifício por nós, foi salva. Teoricamente, você acreditou, se arrependeu, e a cruz te lavou dos seus pecados. Cada vez que você pecar de novo, o salário do pecado é a morte. Cada um pecado que você comete, você passa Espiritual, é isso que assim, mas a própria morte que você vai ter durante essa vida. E um pecado que você comete, já seria necessário Cristo ir para a cruz para te salvar desse pecado. Então, eu acho que tem uma responsabilidade de todo mundo que acreditou de saber que cada vez que eu estou pecando, eu estou pedindo para o meu Senhor ir para a cruz de novo por mim. E se a gente mandaria alguém que a gente ama, teoricamente, a pessoa que a gente mais ama, né, em toda a existência, e para a cruz sofrer o que eles sofreram e sofrer a separação do Pai, eu acho que não. Um pouco do que você falou, Hebreus 10, 26 fala que é a sua pergunta, né? Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, você está falando daqueles que cometem pecado rotineiramente, deliberadamente. Vamos supor, ser casado, aí se trai, aí depois você acordou, aí se trai de novo. Tipo assim, as coisas mais graves, não terríveis. Tipo, Essa é uma pergunta que somente aquele que está passando por aquilo vai ser julgado. Por exemplo, eu posso cair em traição, tá? E me arrependi daquele pecado, e daquele momento em diante, eu passo a lutar contra aquilo, não busco mais aquilo. Se eventualmente eu caio, né, não porque deliberadamente eu quis cair, né, eu entendo que esse pecado está perdoado. Mas se deliberadamente eu caio, o que significa que, olha, tanto faz, posso dar essa caída de novo. Foi me garantido isso. porque a gente peca sem a intenção, né? Eu acho que O texto aqui que fala que eu acho que remete ao Velho Testamento, remete às leis do Velho Testamento, da intencionalidade. No Velho Testamento fala todo aquele que mata, mas se não havia intenção de matar, né? Tinha uma condenação, tinha uma punição para ele, mas não era intencional. Quando eu vejo essa palavra aqui no início, que deliberadamente, após a revelação do conhecimento, ou seja, após o conhecimento da cruz de Cristo, ainda assim você rejeita a cruz de Cristo para o seu pecado, esse aqui, o texto se aplica dizendo, para ele haverá apenas uma perspectiva de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Por quê? Porque esse que deliberadamente rejeita o pecado, rejeita a cruz, busca o pecado rejeitando a cruz, ele está rejeitando, na verdade, a única possibilidade de salvação para a vida dele.
E a pessoa pode perder Não. Por isso que a gente entende que o salvo, ele é salvo não por ele, não pelas suas atitudes, ele é salvo pela ação de Cristo na vida dele. Mas quando ele está em pecado, o salvo pode pecar? Pode. A palavra de Deus diz que ele vai cair em pecado. Quando ele está em pecado, essa relação dele com Deus fica estranha, fica ruim. Ele se sente... O que o pecado faz na vida do homem, né? Ele afasta o homem de Deus. Na vida do cristão, quando o cristão ele peca, e não é deliberadamente, ele sente esse afastamento, assim, sente essa distância de Deus. Por isso que nessa hora a gente sempre vem a vergonha. vem a culpa, porque você sente que essa condenação, que é fruto do seu pecado, é um combustível, né, para que Satanás influencie você a se afastar cada vez mais. Porque é nesse momento que Satanás quer que você continue pecando, que você rejeite a cruz. Mas eu entendo que o Espírito Santo ele te convida a voltar, a se arrepender. Mas existem aqueles que a gente... E aí, essa é uma pergunta muito pessoal, são aquelas pessoas que andam, né? O livro de Hebreus fala muito sobre isso, né? As pessoas que andam e participam da congregação dos santos como um santo. Então, ele experimenta a ação de Deus na vida da igreja e, consequentemente, na vida dele. Ele até, num certo momento, parece um salvo, ou seja, parece que é testemunha, né, a cruz de Cristo, mas, na verdade, ele nunca pertenceu a Cristo. E esse é aquele que deliberadamente busca o pecado. Então, para esses que buscam o pecado deliberadamente, que eu entendo que não são de Cristo, são enganados, né? E para esses não há outro caminho a não ser o que o próprio texto diz, né? A expectativa de juízo. Né? Então, assim, crente vai cair em pecado? Vai cair em pecado. Não é para cair em pecado. Por isso que o texto de João diz, se porventura cair, se esforcem para mim. Se porventura cair, lembrem de Cristo. E quer lembrar de Cristo? Se arrependam. Tá? Busquem o arrependimento do Senhor. Mas para aqueles que buscam deliberadamente o pecado, conhecendo a cruz de Cristo, entendo eu que eles, na verdade, são esses que se enganam no meio da caminhada. Não entendo que um cristão que serve ao Senhor, que não rejeita a cruz, ele vai pecar deliberadamente. Que não é convertido, né? Um cristão que não rejeita Cristo não vai pecar deliberadamente. Ele pode ser até um estágio, se a gente olha de fora, e a gente não sabe, se a gente olha de fora, pode ser até alguém que pareça um cristão e deliberadamente peca constantemente, e você olha, poxa, ele perdeu a salvação. Talvez ele nunca tenha tido. Talvez ele tenha sempre se enganado. Mas isso é uma coisa que é muito individual. A gente não posso julgar a vida de cada um. Então, a gente vai descobrir no céu. Para quem não conhece a texto, assim, a palavra, nada, e essa pessoa que está pecando, ela também... Ela não está salva, né? Se a gente pegar lá em Romanos, né, o texto de Romanos 1 vai dizer que seja na ignorância ou no conhecimento, todos nós somos indesculpáveis. Então, assim, as pessoas que pecam sem o conhecimento da palavra de Deus, ainda assim, estão debaixo de condenação. Todos estamos. Né? E há, inclusive, até mais rigor para aqueles que receberam conhecimento. Porque os que receberam conhecimento pecam não mais por ignorância, mas sim por rebeldia. Mas todos nós, não tem nenhum aqui que... E aí, pode até no ponto mais duro, do tipo até um bebê nascido que nunca fez nada, né? Ainda assim, estamos todos debaixo de uma rebeldia. Podemos voltar no estudo de Romanos de novo, né, que explica muitas dessas questões. Desculpa se eu sair aí. Não, né? Se você quiser adicionar alguma coisa, alguém mais, aí perguntas, acho que... Na verdade, eu estou com o desejo de orar sobre esse assunto, fazer uma oração agora sobre esse assunto, porque eu penso que o entendimento teológico que a gente pode ter disso é importante, para a gente entender que a gente tem essas perguntas, mas eu penso que o mais importante é a parte do aspecto da relação, porque Deus é uma pessoa, e o pecado envolve aquilo que é contra a natureza dele. Né? Então, quando a gente começa nesse relacionamento a ter essa percepção, as coisas deixam de ser assim, traição é um pecado que tem nível 10,
eu usar a impressora do meu trabalho para imprimir uma coisa pessoal para mim não é pecado, ou é um pecado 0,5. Porque você está em comunhão com o Senhor e você quer agradar o Senhor. E você se entristece. Não porque você é santo, mas porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E ele se entristece dentro de nós quando nós pecamos. Então, eu gostaria de fazer uma oração pedindo isso ao Senhor pelas nossas vidas. E porque eu penso que é um assunto extremamente importante. Aí a gente continua. Senhor amado, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor pagou os nossos pecados naquela cruz, Senhor. Pecados que ainda nem cometemos ainda, mas que o Senhor, com tristeza, Senhor, com muito pesar no teu coração, sabe que cometeremos, Senhor. Senhor, nós corremos aos teus pés, Senhor, porque somos pecadores, Senhor. Mas nós temos visto a face do Rei, nós temos visto que o Senhor é bom, que Tu és o nosso Salvador, que te servir, te agradar, Senhor, significa vida para nós, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, o Teu socorro, te pedimos a Tua graça, Senhor, discernimento, Senhor, te pedimos a Tua luz, pedimos que o Senhor nos livre, Senhor, da loucura de cultivarmos pecados, Senhor, em nossas vidas, na minha vida, os irmãos na vida deles, Senhor. Senhor, queremos te amar mais do que a nós mesmos, mais do que ao mundo, mais do que a carne, Senhor. Tu és digno, Senhor, Tu és digno. Então, nos socorre, Senhor. E daí, esse texto de falando que o Senhor está sentado na eternidade, ao lado do Pai, nesse momento. Ele está acima do tempo, ele está fora do tempo, fora do espaço. Então, ele contempla já, irmãos, ele contempla a obra dele completa. O Pai disse: nenhuma das minhas palavras voltará vazia. O Filho bradou na cruz: está consumado. O Espírito Santo, através de Paulo, ele confirma dizendo: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o fim. E no fim, irmãos, nós vemos essa promessa maravilhosa que nós vamos participar, onde o Espírito e a noiva dizem: vem, né? A obra estará completa. A obra que está sendo feita em nossas vidas juntos como esposa. Ela fala que a ela foi dado vestir de um linho finíssimo, resplandecente e puro, né? Então, todo o caráter maravilhoso do Senhor formado em nós. Vidas transformadas. Não mais vidas escravas de si mesmo, do pecado, das trevas, mas vidas cheias da vida de Deus. Tudo isso ele contempla sentado no seu trono. Está completo. Esse é o fim dessa porção. A porção seguinte, que fala para nós considerarmos atentamente, vai trazer lições agora para nós, irmãos. Qual é o caminho para nós? Porque ele fala considerar, pois, atentamente aquele que sofreu tamanha oposição dos pecadores, para que não desmaieis fatigando em vossa alma. E muito interessante esse texto, porque ele não fala considerar Jesus o Senhor dos exércitos, o príncipe do exército de Jeová, o Senhor da glória, aquele que com apenas um sopro de sua boca pode dissipar todas as coisas, que com sua voz pode acalmar a tempestade. Mas ele fala: considerai aquele que sofreu tamanha oposição dos pecadores. Então, do ponto de vista natural, alguém poderia falar: nossa, mas que tipo de encorajamento é esse, né? Os irmãos ali, os hebreus, que o Daniel já compartilhou várias vezes, passando dificuldades, sofrimentos, e esse é o encorajamento que ele recebe para considerar alguém que sofreu mais ainda. Graças ao Senhor, nós podemos entender, através do próprio livro de Hebreus, que isso significa para nós que ele sofreu infinitamente mais do que nós jamais sofreremos juntos.
Então, ele é fiel e justo para nos socorrer. Ele pode se compadecer de nós nas nossas aflições. Ele entende. Ele estende a sua mão para nos ajudar. Misericórdia. Ele coloca o coração dele na nossa miséria, né? Ele é capaz de nos entender e de nos socorrer. Mas eu penso que o texto também traz algo a mais além disso, irmãos. Porque qual foi o problema dos judeus naquela época? Que eles recusaram o Senhor. Eles esperavam um líder político que ia trazer para eles uma salvação natural para a nação. E o que eles receberam foi o Jesus de Nazaré. Foi o Cristo, né? Nós olhando para a vida de Pedro, nós vemos que Pedro, ele não era exatamente um covarde, né? Porque nós rapidamente assumimos esse julgamento contra Pedro pelo fato de ele ter negado o Senhor. Mas nós precisamos lembrar que ele arriscou sua vida pelo Senhor antes de negar o Senhor. Quando os soldados, junto com Judas, chegaram no jardim do Getsemane para prender o Senhor, Pedro tira uma espada e corta a orelha do soldado. E a cena é que eles estavam no escuro, junto com o Senhor, né, sonolentos, como a palavra conta, e sobe foram muitos soldados, porque ele chamou, se não me engano, 3 grupos diferentes de tipos de soldado para irem junto com ele. E eles subiram com paus, com fogo, como que perseguindo um animal selvagem. Porque Judas sabia que o Senhor estaria ali ajoelhado, exposto. Vulnerável. Obrigado. Acordou a gente nos momentos. Foi mal. Obrigado. Foi mal. E também ele só pecou, o pecado que ele cometeu ali, que Jesus havia anunciado antes para ele só pecou, porque ele, de todos também ele foi o único que ousou estar ali para querer estar junto com o Senhor, né? Mas então, naquela situação que eles estão cercados e com soldados armados, Pedro tira a sua espada e vai para cima do soldado. Então, coragem não era o problema de Pedro. A questão é que não era essa batalha que o Senhor tinha em mente. A batalha que o Senhor tinha em mente é uma batalha que ele se entrega, que ele se humilha, ele dá a sua vida. E Pedro foi acompanhando bem de perto qual era a batalha. E para essa batalha, nenhum de nós estaria pronto. Qualquer um de nós, no lugar de Pedro, também provavelmente faria a mesma coisa. A gente não pode julgar Pedro, porque essa é a obra do Filho do Homem, né? E Pedro está ali justamente para nos mostrar, nessa situação, que a força, a fé, não está na nossa determinação, não está em nós mesmos, né? Não cabe a nós falar, eu nunca vou negar o meu Senhor, eu nunca vou buscá-lo, eu nunca vou deixar de buscar o nosso Senhor, porque a confiança não está em nós mesmos, está no Senhor. A nossa oração tem que ser, Senhor, eu não desejo, eu te amo, eu não quero me apartar de ti, tem misericórdia de mim, e buscá-lo diligentemente. Porque se nós confiamos que há algo em nós que vai nos manter aos pés do Senhor, a gente vai quebrar a cara, porque a nossa tendência, a tendência da carne é se desviar. Por isso há tantas instruções na palavra sobre a vida diária com Deus. Né, as disciplinas espirituais, ler a palavra, não deixar de se reunir, como a gente leu recentemente em Hebreus. Tantas instruções que são para a nossa salvação. Então, Pedro ali, ele falha nessa coragem dele para seguir esse Salvador humilhado. Então, assim como ele tinha esse coração, os judeus também tinham esse coração descaradamente manifestado, né? Porque eles, não, é esse Messias, esse que se humilha, esse que senta com pecadores, esse que nasceu numa manjedoura, que não nasceu num palácio, esse nós não vamos seguir. Mas aí é esse mesmo que o Espírito Santo está falando para a gente considerar.
Porque não há outro caminho, irmãos, para nós. O caminho para a solução de Deus para a carne, a solução de Deus para transformar as nossas vidas é esse caminho trilhado por Jesus, é o caminho da cruz. Por isso está no começo e vai nos seguir até o fim das nossas vidas. A frase do convite do Senhor: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então é esse caminho, irmãos, esse caminho do sofrimento para a nossa carne, é um caminho terrível para a nossa carne, porque ela é rejeitada, ela não é atendida nos desejos dela. Antes, o nosso Senhor é buscado, a vontade do nosso Senhor é buscada. Nesse caminho de morte para a carne, nós experimentamos a vida de Deus sendo manifestada em nossas vidas. E por isso ele fala: considerai esse Jesus, que ele sofrendo tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não desmaieis em vossas almas. O texto de 1 Pedro, precioso também, fala assim, 1 Pedro 6, capítulo 6. É o último versículo de hoje. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Já é uma frase estranha para a nossa carne, né? Nisso exultais, embora no presente, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não vendo agora, mas amando, a quem não vendo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo, no fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Perdão, por favor. 6 até o 9. Primeira pergunta. Não, 1 Pedro 1. Primeira coisa não tem ainda. Quem sabe para Pedro nós estamos solteiros. Capítulo 3. Qual é a sequência? É 1, capítulo 1, 6 a 9. A palavra que fala, então, que nós vamos ser conquistados por várias tribulações, mas se nós exultamos nela, porque a nossa fé está sendo provada, através das provações, nós temos a oportunidade de negar nós mesmos, para seguir o nosso Senhor, para permitir que a vontade dEle, para buscar a vontade dEle nas nossas vidas, para nos unirmos cada vez mais a Ele. A palavra fala que o resultado disso é a salvação da nossa alma. E a palavra alma aqui é psique. E a alma é isso, irmãos, é essa parte que nós temos, que é tão sensitiva, que a gente tem falado até desde o começo, onde a gente experimenta alegria, né, também. Então, esse é o caminho para nós. Se nós ignoramos esse caminho, que é o que estava sendo discutido, se nós ignoramos o caminho da cruz, o caminho de não vivermos para nós mesmos, mas para o nosso Senhor, acontece o contrário, que é o que Deus está falando. Nós desmaiamos em nossas almas. E é verdade, a gente fica iludido, a gente pensa que a gente está conquistando os nossos planos, estamos vivendo uma vida agradável, do jeito que a gente sonhou, agradável para a nossa carne, que a gente falando, né? Ignorando tudo que Deus fala para nós e não buscando a Deus. De repente, irmãos, a gente se encontra com um peso enorme sobre nós mesmos. Esse peso é o peso do nosso próprio ego, é o peso da nossa carne, porque não existe tirano pior do que a nossa vontade. Sermos escravos da nossa vontade é algo exaustivo, porque nem sequer nós nos defendemos. A gente não sabe o que nos agrada, na verdade, quando olhamos do ponto de vista natural. O homem, quando volta os olhos para dentro de si, nós temos aí vários filósofos. Uma mais velha que traz a outra. Chegaram pertinho de descobrir a verdade, mas aí não voltaram os olhos.
para Deus e ficaram em toda essa confusão, né? Existo ou não existo? Então, o Senhor possa realmente atrair os nossos corações para corrermos após Ele, para vivermos junto com Ele, seguindo pelas pisadas do Cordeiro, aonde quer que Ele vá, com a fé que Ele nos dá, com a graça que Ele nos dá. E é isso que eu preciso compartilhar com os irmãos. A gente falou sobre isso lá em casa, no Chega da Criança. Botamos aquela banda que eu mandei para você, né? De 20 anos, cantando lá, cantando o Mestre do Mar, e aí a gente estava falando para eles sobre uma cultura que, como faz para muitas culturas, as nossas, né? Acostumada com Jesus, com Deus, você imagina uma cultura onde Jesus é mais um personagem, né? Tem tantos deuses e tal, e você vê um homem que ele louvando o Senhor. Como é maravilhoso, isso traz alegria, né? Se a gente ama Cristo, quando você vê, poxa, uma alegria, você vê alguém tão distante louvar o Senhor. E aí você estava falando agora, a gente falou muito lá em casa, né? Algumas coisas que a palavra de Deus nos revela, e elas são importantes para a gente conhecer como é esse mundo aqui. Por exemplo, a gente fala de felicidade, alegria. Muitas pessoas no mundo, elas têm a impressão, em vários momentos, que elas têm alegria e felicidade. E, tanto é que a definição no mundo, algumas definições filosóficas no mundo, para você ter alegria, por exemplo, a definição mais platônica, que é o buscar, né? Você está sempre em constante busca, mas sempre, né, como sempre falha, né? No momento que você obtém o resultado da sua busca, aquilo te causa uma tristeza, então você tem que buscar outra coisa. E aí vai. Você vai ver Aristóteles falar mais de uma alegria que na verdade, o sentimento de ter as coisas, entendeu? Não perder. E nada disso é completo, porque, como o Regis falou, nós, no conhecimento da palavra, somos caídos de Deus, que arranjar toda alegria, qualquer sentimento que é verdadeiro, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que nós compartilhamos vem do Senhor. E longe dele, caído, tudo que temos é tudo distorcido, é tudo pela metade, falho. Por isso que a gente você falou do humor e falou muito bem, o humor é algo maravilhoso, mas longe de Deus ele fica feio. O sexo que Deus criou, longe de Deus fica feio. Os nossos pensamentos, as nossas relações humanas, a relação que Jesus tem com Deus, com o Espírito que a gente viu aqui, né, o desejo de Jesus de glorificar o Pai glorificar o Filho, essa relação nós não temos nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos com os filhos e tal. Por quê? Porque distante de Deus, elas são falhas, elas têm problemas, elas não são perfeitas e puras através do Senhor. Mas aí você tem um grupo das pessoas que reconheceram na cruz, reconheceram a nossa natureza caída e buscam no Senhor viver essa vida da forma que essa vida o agrade, não nos agrade, mas o agrade. Como consequência, porque Deus é maravilhoso e as suas bênçãos são maravilhosas, a nossa vida é modificada. Mas não significa que a nossa vida é modificada para melhor, ela é modificada no sentido de que eu passo a ver, por exemplo, até a tribulação como algo positivo. Então, vai ver Paulo falando, né? Quando eu estava preso, Paulo estava louvando, cantando, né? Então, são essas coisas que a gente muda. E aí, duas coisas importantes a gente viu aqui, né? A gente viu que Jesus, e o resto falou muito bem, quando ele vem ao mundo e ele se coloca como Deus, daquele jeito, o filho do carpinteiro, né? o nazareno, o judeu não quis, e o mundo hoje não quer. E por que não quer? Porque o mundo quer aquilo que o próprio mundo projeta. Eu quero basicamente o que eu quero, eu sou Deus. Então, o mundo não quer Cristo, porque Cristo, na verdade, tem um caminho que é único.
que é o caminho que ele mostra, e é único. E é só esse caminho. E esse caminho é contra a nossa carne. Ele vai falar lá, né? Se você quiser ganhar a sua vida, você precisa perder. Todo aquele... O mundo é renúncia, né? É renúncia. Todo aquele... Eu não posso fazer isso, não posso fazer... Mas pra gente está ganhando, né? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, essa mensagem da nossa natureza, que é da nossa falha, né? A gente não quer. A gente não quer. Por isso que Paulo vai falar muito da luta. É uma luta diária, que a nossa carne não quer. E a outra coisa importante que a gente precisa entender, não só nós não queremos, como a gente sabe que nesse mundo tem um príncipe que reina. Satanás é o rei desse mundo. E ele vai fazer de tudo para colocar distrações no meio dessa caminhada, que a gente entenda que há um outro caminho. Esses irmãos, por exemplo, eles estão ali buscando outros caminhos, que eu vou continuar servindo a Deus, mas eu vou com os meus amigos judeus para a sinagoga de novo. Poxa, eu posso, você vai ouvir no mundo, todos os caminhos levam a Deus, aí você vai embarcar nessa, né? E tudo isso você afasta do único caminho que é Cristo. Então, na vida do cristão, acho que é uma coisa importante a gente entender que a gente só conhece o nosso Senhor através da meditação na sua palavra, meditação constante na palavra de Deus, oração, relacionamento cristão, que é como Deus fala conosco. Se a gente estiver longe dessas coisas, a gente pode ser sim influenciado a buscar caminhos que na verdade diminuem quem é o Senhor, diminuem a Cristo. E nesses caminhos a gente está distante, porque a nossa carne vai buscar isso, naturalmente para buscar. Então, às vezes, conversando, às vezes, com outros irmãos, ele joga uma ideia errada ali. Paulo vai falar muito de filosofias vãs, de contendas vãs, de coisas que não vêm do reino de Deus, mas porque a gente está distante, porque a gente não medita na palavra, não busca oração, não busca a congregação dos santos para discutir, para trazer questão. Por quem está distante dessas coisas, a gente vai se desviar. Então, só há um caminho, o caminho é Cristo, e a nossa carne não quer. A nossa carne não quer. Jesus mesmo fala, lá no Getsemane, né, quando ele pede para os discípulos orarem, eles caem ali, desfalecidos e tal. A carne é fraca. Ainda que o Espírito tenha o desejo, a carne é fraca. Nós somos fracos. Então, a gente precisa ter essa sustentação nossa aqui, meditação constante. Sabendo, por exemplo, conhecendo de cor, né, se eu caio e vai acontecer eu cair, sabendo que o meu Senhor, ele pagou pelos meus pecados, então eu vou me sentir mal, eu vou pedir perdão, eu vou continuar caminhando com Ele, eu não vou buscar um outro caminho, eu não vou buscar, né, mas eu vejo o irmãozinho fazendo, outro irmãozinho. A gente tem que caminhar junto, entendeu? Há muita ignorância no meio, há muita falta de comunhão, e às vezes a gente vai sendo levado. E, infelizmente, hoje, quando você olha, a gente vê isso, estava conversando com o Thomas esses dias, a gente, no início da conversa também foi assim, se a gente olha para as igrejas, olha para tudo, a gente se deixa levar, poxa, mas é assim, cara. Não é assim, a gente não pode se amoldar as coisas que a gente vê, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, oração constante, meditação na palavra constante, a congregação dos santos, porque Cristo fala na sua igreja. Com isso, a gente tem posse das verdades. Com isso, a gente tem posse das verdades que nos ajudam nessa caminhada. Tá? E crendo que o trabalho é todo dele, é todo do Senhor, não é nosso. É isso. A diferença para nós é que nesse caminho que o Leandro escreveu é formado o caráter desse trabalho em nós, não tem nada melhor do que a gente imaginar, a gente contemplar esse Jesus que a gente tanto falou essa noite, imaginar esse caráter, né, esse coração sendo formado no lugar do nosso velho coração. E o Senhor, ele ama esse propósito, ele está como um oleiro dobrado sobre o vaso, inclinado sobre o vaso, com suas mãos dedicadas, moldando esse vaso para a glória dele. E ele se alegra quando esse vaso é formado, quando esse vaso tem uma característica que corresponde ao coração dele. Então, sejamos cooperadores de Deus em Cristo. Tem um texto de Cantares, que é muito maravilhoso, que nos encoraja muito, porque
ele fala em Cantares, Deus fala sobre a sua noiva, o que alegra o coração dele na noiva, e é sobre esse aspecto ainda corporativo, né? Não apenas individual, mas o que ele espera de nós como grupo. E daí tem 2 versículos muito lindos lá que falam do que vai sendo formado em nossas vidas à medida que esse caminho é trilhado. O caminho contra a nossa carne, o caminho de agradar a Deus, viver com Ele, independência, relacionamento com Ele. O versículo é no capítulo 1, e ele diz assim: enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Então, nesse ambiente de celebração, de comunhão, de alegria, de satisfação, o Senhor se alegra com sua noiva, e o fato é que o perfume dela tem o cheiro dele. E é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. É esse perfume do Senhor, é o perfume de Cristo que deve exalar em nossas vidas. Do outro lado, né, a gente tem um lado positivo de alegria, né, do Senhor se alegrar na comunhão conosco, compartilhar do seu coração e ver o seu filho em nossas vidas, né? Tem o versículo seguinte que vai trazer o outro lado também, que contrasta com a situação desse mundo, com a própria situação da nossa carne, porque o versículo seguinte fala assim: a minha amada é para mim como um sectel de mirra posto entre meus seios. E a versão King James ainda fala, a noite toda. Então, está falando que a amada dele é como um saquinho de mirra, que é também uma essência de fragrância, colocada entre os seios dela. A mirra, na palavra, sempre fala dos sofrimentos. Então, o que o Senhor está falando ali é que a amada dele é para ele alguém que compartilha dos sofrimentos dele. A amada dele é alguém íntimo dele, que é companheira dele nos sofrimentos dele. Então, que privilégio para nós, irmãos, nós sofrermos juntos com o nosso Senhor, como Paulo fala, que ele se tornou parceiro. A mim ninguém me moleste, porque em mim estão as marcas de Cristo, porque ele tem sofrido junto com o Senhor. O Senhor tem encontrado na vida dele, na vida de muitos, encontrou na vida dele, deseja encontrar nas nossas vidas também companheiros nos sofrimentos dele. Então, que glória, que alegria indizível, cheia de glória para nós é participarmos dessas realidades. Esse sofrimento, né, só para não parecer algo que eu acho que denota, e foi muito interpretado erroneamente no passado, que não é um sofrimento que não produz caráter, porque Deus não se agrada em causar sofrimento. A gente está falando aqui de um sofrimento que, na verdade, produz esse caráter. No passado, alguns irmãos usaram esse sofrimento para autoflagelo, como se eles estivessem participando de Cristo e entenderam errado. Na verdade, é um sofrimento que produz um caráter. Então, por exemplo, sofrer uma injustiça. Tá? Sofrimento. Alguém que passa por cima causa sofrimento. A reação na carne é você fazer justiça. Mas quando você olha para o nosso mestre, né? Nosso Senhor, o Senhor de todas as coisas, o Rei dos Reis, ele vai para um madeiro, que era um lugar de amaldiçoação. Aquela cruz, a cruz simbolizava aquele que foi esquecido por Deus. O próprio Deus preso numa cruz que dizia esse que foi esquecido por Deus. Ele não abre a boca, ele não reclama, ele não revida. Muito pelo contrário, ele pede para aquilo. Então, quando a gente passa por isso, por esse sofrimento, e a gente aprende, a gente toma posse desse caráter, isso é graça. É esse o sofrimento que é graça. Então, a gente tem que olhar para isso, e Paulo olhava para isso, né? Cada marca de sofrimento de Paulo, ele via Cristo trabalhando na vida dele para que ele se aproximasse do perfume, né? Boa! Vamos cantar? Amém. Que esse sentimento esteja em nós, sabermos que ele vivendo em nós, descansaremos nele, né? Jó, capítulo 9, 3 diz assim: se quiser disputar com ele, não lhe poderá responder nem a uma de 1000 coisas. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e ficou em paz?
Não há entre nós árbitro que ponha a sua mão sobre nós ambos. Retire ele de sobre mim a sua vara e o seu terror não me espante. Então falarei e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Jó aqui está clamando já por essa graça, né? Por esse mediador, que é o nosso Senhor Jesus, e é dele todo o trabalho. É de Deus todo o trabalho. Que possamos descansar. Amém? Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Com os olhos fitos no Senhor, nós podemos descansar nele, que ele está fazendo a obra em nós. E a obra que ele começou, ele vai terminar. Amém? Beijo, Isaac. Beijo grande para vocês aqui. Abraço, fica com Deus. Agora é daquele momento aqui, ó, do negocinho. Nossa, Demetrius, ó, eu vou mostrar um negocinho para vocês, posso? Ah, isso vai ter que trazer aqui, hein? Vou mostrar. Melhor não, senão a gente vai combar aqui, vai faltar, vai todo mundo pra aí. O Isaac pediu um empadão, uma torta de frango com cream cheese aqui. Eu falei, amor, logo hoje que a gente não vai pro Mitel pra eu levar um empadão, tá? Aqui um empadão com... Gente, manda o entregador passar aí rapidinho pegar. Pode vir. Então já tá até indo ali. Fica com Deus, um abraço. Deus abençoe.